Bom dia a todos, saúdo os irmãos com a paz do Senhor, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão em casa também, nos acompanhando neste momento. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos, vamos orar, agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que temos de adorá-lo. Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu favor, pela tua presença, pela tua fidelidade, Pai, sobre as nossas vidas. Por todo o teu cuidado, Pai, que tem sido demonstrado, Pai, com o teu povo. O Senhor nos tem guardado, o Senhor nos tem sustentado. E nessa manhã, ó Pai, nós queremos te adorar, nós queremos te glorificar. Nós queremos entregar ao Senhor a nossa melhor adoração. Nós anelamos, Senhor, pela Tua presença. Queremos ser cheios, ó Deus, do Teu Espírito e transformados, ó Deus, pela Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza, que o Teu Espírito Santo flua poderosamente neste lugar. É o que nós te pedimos também, Senhor, alcança cada lar. Aqueles que estão nos assistindo, que sejam inundados também, Senhor, da Tua presença. É o que nós te pedimos e desde já oramos com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 42. Salmo 42, nós vamos ler uma parte do Salmo 42. Você que está em casa também nos acompanhe na leitura da palavra. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo de número 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Até aqui. Aqui o salmista declara o seu desejo, o seu anelo pela presença do Senhor. É algo que realmente nos inspira, como ele desejava ardentemente a presença de Deus. Por alguma questão, por alguma dificuldade, ele estava impedido de adorar a Deus, de ir até o templo, e aquilo traz uma sensação, né, de tristeza, de lembranças das épocas em que ele podia adorar a Deus, em que ele estava ali reunido com o povo, buscando a presença de Deus, buscando a face de Deus, em louvor e adoração, mas naquele momento ele não podia fazer aquilo, mas ele desejava ardentemente a presença de Deus. Nós somos privilegiados porque podemos buscar ao Senhor. Nós temos esse privilégio nessa manhã de nos colocarmos diante da presença de Deus, de buscarmos a sua face, de juntos adorarmos ao Senhor. E é isso que eu quero convidar você a fazer nesse momento. Vamos juntos louvar ao nosso Deus, declarar isso, que nós queremos mais de Deus, que nós queremos buscar ainda mais a face do Senhor. Coloque-se em pé e vamos adorar ao nosso Deus. Graça e paz, irmãos. Que grande honra e privilégio estarmos mais um domingo para louvar ao nosso Deus, engrandecê-lo. E neste momento, convido cada um, aqueles que estão aqui, aqueles que estão assistindo a transmissão desse culto, louvar ao Senhor, engrandecê-lo, porque nós sabemos que Ele nos ouve e nós queremos também ouvir a voz dEle nesse dia, falando aos nossos corações, transformando nossas vidas. Amém? Louve, exalte ao Senhor.
muito mais de Ti, Senhor. A palavra do Senhor nos diz lá no Evangelho de João, capítulo 4, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E que nós possamos declarar isso por meio dessa canção, que o Senhor encontre em cada um de nós verdadeiros adoradores, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Adore ao Senhor. Precioso
lugar que o verdadeiro adorador mais deseja estar é na presença do Senhor. Que possamos ter esse desejo ardente de estar na presença do Senhor todo o momento da nossa vida, tanto aqui em comunhão com os irmãos, mas na nossa vida particular, 24 horas do nosso dia. É na presença do Senhor que podemos conhecê-lo e que podemos ter experiências maravilhosas com Ele. Que possamos desejar essa presença todos os dias.
Deus. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, nós suspiramos pela presença do nosso Deus. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Neste momento, quero convidar você que tem seu dízimo, sua oferta, que possa trazer à frente neste momento. Nós vamos fazer uma oração, entregar, consagrar ao Senhor e agradecer porque Ele tem sido de fato fiel sobre as nossas vidas. Estamos vivendo uma crise não somente no Brasil, mas de proporções mundiais. Mas Deus tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa igreja, temos aí conseguido caminhar, e isso graças ao Senhor, a sua fidelidade e a fidelidade dos irmãos também. Então, você que tem seu dízimo e sua oferta, deixe aí já separado, e vamos orar nesse momento. Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, Senhor, sobre as nossas vidas, porque o Senhor nos tem sustentado. Até aqui o Senhor nos tem ajudado, como diz, Pai, em Tua palavra. Sabemos que é o Senhor somente. Tu estás no controle de todas as coisas. E ainda que as situações sejam difíceis, ainda que seja tempo de crise, o Senhor está acima de todas essas coisas. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Agradecemos também pela oportunidade que temos de contribuir na Tua casa, na Tua obra. Sabemos que o Senhor não precisa de nós, mas o Senhor, por sua graça e por sua bondade, nos usa, e usa as nossas vidas, e usa aquilo que nós oferecemos ao Senhor, para a expansão do Teu reino. Que o Senhor continue, Pai, despertando a fidelidade realmente nos Teus irmãos, e suprindo todas as necessidades, Pai, dos nossos irmãos, suprindo, Senhor, tudo aquilo que nos falta, ó Deus, como o Senhor de fato tem feito. Pedimos por aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão desempregados, que estão sofrendo neste momento. E o Senhor coloque a Tua mão poderosa também nestas situações. E nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem tiver seu dízimo, sua oferta, pode trazer à frente nesse momento. Eu já quero também chamar o pastor José Elísio, que irá trazer a palavra nessa manhã. Que você possa abrir o seu coração àquilo que Deus tem para dizer a todos nós. Graça e paz a todos, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa, os nossos amigos que têm participado conosco deste momento de louvor e adoração ao Senhor, neste domingo de chuva. Graças a Deus por isso. Gostaria de compartilhar um texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 28, a partir do versículo de número 3. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel, você que está em casa pode pegar a sua Bíblia também, está lendo conosco. 1 Samuel capítulo 28. Samuel, o último juiz, e que foi sacerdote e profeta. Diz assim a palavra: então disse Davi a Aquis, a partir do 3. Já Samuel era morto e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo a Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feitiçaria, para que eu vá a ela e a consulte. E os seus criados lhes disseram: eis que em Dor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar.
E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele e com ele 2 homens, e de noite vieram à mulher, e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos, os encantadores, porque, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Então a mulher lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado, pois tu mesmo és Saul? E o rei lhe disse: não temas, porém, o que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Ele disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. E Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor tem te desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não destes ouvido à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez isso hoje. E o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Imediatamente caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel, e não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Lá no versículo no capítulo 31, passa um pouquinho para frente aí. Capítulo 31, a palavra diz assim: os filisteus pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não me venham estes incircuncisos e me atravessem, escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, o seu pajem de armas, e também todos os homens morreram juntamente naquele dia. Até aí. Muito bem. Aqui nós vemos a vida do rei Saul, o primeiro rei de Israel, nesse texto, mostrando exatamente a vida de um homem resistente a Deus. Eu consigo observar nesse texto uma resistência muito forte à vontade do Senhor, aos desejos do Senhor. Esse texto ele tem sido motivo de discordâncias, né, entre teólogos, religiosos, doutores da lei, do ponto de vista das Escrituras, por conta dessa situação que nós lemos aqui. A impressão que dá, a princípio, é que é como realmente está, mas a gente vai estudar um pouco a respeito disso. Aqui fala sobre os últimos momentos do rei Saul, né? Foi aquele primeiro rei
que existiu em Israel, se bem que Saul foi um rei que veio não pela vontade de Deus, mas pela vontade do povo. Se você ler o texto anteriormente, você vai ver que o Senhor levanta Samuel e repreende o povo por conta de tudo isso, porque Deus estava conduzindo o povo, mas o povo teve inveja, o povo teve inveja daquelas nações, daqueles reinos, e não, nós também queremos um rei, assim como eles têm um rei, nós queremos um rei. Então, o povo preferiu copiar os pagãos, e isso não foi agradável aos olhos do Senhor. Aí, se a gente for verificar esse texto, nós vamos ver o que destaca aqui nesse texto. Deus, o Senhor, a gente vê que Deus está em todos os textos, em todas as mensagens, e nós vemos aqui, o que pega muito forte é Saul, que era o rei de Israel, Samuel, que já tinha sido morto, já tinha sido levado pelo Senhor, e a gente vê também o diabo na vida da feiticeira. Ele está sempre agindo, sorrateiramente, às escondidas, fazendo as suas vontades para levar o homem a pecar contra o Senhor. Então a gente vê que Saul era um homem que foi rei de Israel, levantado pelo Senhor, e passou a ser resistente à vontade de Deus para a sua vida. Nós podemos fazer a seguinte pergunta: Deus rejeita o homem ou as atitudes do homem é que impedem o favor de Deus? Quais foram os erros de Saul? Se a gente for estudar o texto um pouco mais atrás, nós vamos ver que os erros de Saul foram vários. Muitas coisas levaram Saul a pecar contra o Senhor. E a chegar esse momento em que o Senhor já não respondia pelos profetas, nem por Urim e nem por sonhos, como está no texto que nós lemos. Os sucessos de Saul no início do seu reinado levaram ele a perder a cabeça. A humildade cedeu lugar ao orgulho. Ele primeiramente ofereceu o sacrifício, uma função que era própria dos sacerdotes. Foi este o primeiro sinal da sua presunção ao se considerar de suma importância. No capítulo de número 13, volta um pouquinho lá, capítulo de número 13, no versículo 6, o texto vai dizer que Saul esteve ali esperando Samuel para oferecer sacrifício ao Senhor. E Samuel demorou um pouco, diz aqui no 6, Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais, e pelos penhascos, pelas fortificações e pelas covas. Os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele tremendo. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Essa era uma ação especial dos sacerdotes, e Saul tomou a iniciativa de fazer isso sem a direção de Deus, porque a ordem de Samuel era que aguardasse a sua chegada para que o holocausto fosse oferecido. E quando Samuel chega, eu acredito que já foi uma prova de Deus para ver se ele aguardaria a vontade do Senhor e não tomaria a sua própria decisão. E aí quando Samuel chega, diz que foi isso que fizeste? Samuel disse a Saul, no versículo de número 11. Aí ele vai tentar justificar a sua ação. Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas, nos dias aprazados, os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim em Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. Então ele tomou a iniciativa de oferecer sacrifício, ação que seria feita pelo próprio Samuel. Esse foi o primeiro erro de Saul. Depois, a gente vai ver na questão, no capítulo de número 14, a partir do 24, que ele faz, podemos dizer assim,
uma ordem tola ao exército para que ninguém se alimentasse. Porque se alguém se alimentasse sem que ele ordenasse, aquela pessoa seria considerada maldita. E ali o povo começou a passar fome, o povo começou a praticar o pecado, começou a, depois quando teve uma oportunidade, a comer os alimentos, matar o boi, matar os animais e comer com o próprio sangue, algo que não era permitido pelo Senhor, por conta de um atrevido voto de Saul, podemos dizer assim. A terceira coisa foi a desobediência, que é o que pegou muito forte na questão dos amalequitas, quando o Senhor, lá no versículo 15, a partir do 10, o Senhor manda a Saul matar todos os amalequitas, porque os amalequitas eram um povo maligno, era um povo que tinha impedido a passagem de Israel quando saiu do Egito, e a ordem do Senhor era para que fosse desterrado, matassem todos, não sobrasse ninguém, e Saul matou todo aquele exército, mas poupou o rei, e aí isso foi desagradável aos olhos do Senhor. E aí quando, lá no versículo 10, do capítulo 15, versículo 10, a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Samuel gostava muito de Saul, porém Samuel não podia ir na contramão da vontade do Senhor por aquilo que Saul estava fazendo. Nós podemos observar que ele poupou a vida do rei. Talvez tinha algumas vontades, alguns desejos, algumas pretensões com relação àquilo. E nós entendemos que ali existia a questão política, né? E o poder político, ou qualquer outra atitude que não esteja nos planos de Deus, não dispensa a pessoa de fazer a vontade do Senhor. Então, as práticas e atitudes de Saul foram motivadas pela ganância. A gente olhar o texto, eu não vou ler porque senão a gente vai tomar muito tempo, mas o texto fala que ele juntou todos os pertences, né? As riquezas que tinham ali dos amalequitas, e não era essa a ordem do Senhor para a sua vida. Esse foi mais um dos erros de Saul para chegar até onde nós vamos chegar. Outra coisa que também pegou muito forte foi a inveja. A inveja muito forte de Saul, a inveja que ele tinha de Davi. A inveja dele em relação a Davi na vida era o que mais aprofundava ele no pecado. A gente vai ver lá no capítulo 18, do 7 e 8, o texto diz assim, ó: e as mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu a seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, o que lhe falta senão somente o reino? E ali passa a ter uma inveja terrível da vida de Davi. Então a gente vai vendo ele se aprofundando cada vez mais no pecado e na desobediência a Deus. O ódio, uma das coisas que também pegou muito. A gente vai ver aqui, ó, ele tinha um ódio tão grande que desejava a morte daquele que estava ajudando ele, no caso de Davi. No versículo 9 do capítulo 18, vai dizer assim, ó: e desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Então, a gente está vendo que ele começou a prática da maldade. E depois teve a questão do assassinato de homens inocentes e justos. No capítulo de número 22, 18.
em sacrifício a esse Deus falso. E o Senhor diz assim, que pratique adivinhação, que não haja na terra quem pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça preságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Por conta dessas coisas, é que Deus mandou Israel desterrar aquelas nações, porque as práticas eram repugnantes aos olhos do Senhor. E aí, no versículo aqui continuando, diz: permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação, mas a vocês, o Senhor, seu Deus, não permitiu tais práticas. Então, já existia da parte de Deus uma ordem para que não aceitasse aquelas práticas nas terras de Israel. Porém, o desespero de Saul era tão grande que ele acreditou nas mentiras que um dia ele mesmo tinha detestado, naquilo que ele não havia concordado dias atrás. Ele volta atrás e passa a acreditar naquilo e vai buscar uma feiticeira para ouvir a vontade de Deus. Olha que coisa absurda. Se Deus não falou por Urim, que eram algumas pedras que ficavam aqui nos sacerdotes, no peito dos sacerdotes, em que quando Deus era consultado, aquilo começava a brilhar como resposta de Deus. Deus não respondeu por sonhos, Deus não respondeu por profetas. Por que falaria Deus por meio de uma feiticeira, quando Ele mesmo ordenou essas práticas? Estaria Deus contradizendo suas próprias palavras? Por isso que eu acredito que não é tão difícil da gente entender esse texto à luz das Escrituras, enquanto que muitos têm dificuldades de aceitar isso. Que autoridade teria Saul para fazer um morto aparecer, se os mortos não voltam mais? Lá quando Jesus fala da vida do rico Lázaro, ele deixa bem claro a respeito disso, que os mortos não voltam mais para poder falar com os vivos. Lá no Nordeste, em outras regiões, as pessoas acreditam nisso. As pessoas que não têm conhecimento das Escrituras acreditam que os mortos aparecem novamente, e os mortos não aparecem. A mulher disse que via deuses que sobem da terra. Deuses, os deuses deste século são demônios. Os deuses deste século. E outra coisa, ela não disse que via Samuel, porque não era Samuel. Samuel era conhecido em toda a terra de Israel. E quando aquela mulher vê, ela não fala assim: eu estou vendo Samuel. Ela fala: eu estou vendo o ancião que está envolto numa capa. E aí a Bíblia diz que Saul, que entendeu que era Samuel, o entendimento dele já estava totalmente controlado pelo maligno. Então, ela disse: eu vejo um ancião. Na verdade, um demônio imitou a aparência de Samuel. E ela disse: olha, eu vejo um ancião envolto numa capa. Aí Saul se prostra de joelhos, acreditando que era Samuel. Não vos engane com isso, os mortos não voltam. Os mortos não voltam. Quando da chamada psicografia, em que as pessoas vão até ao médium, que tem nos dias atuais aí muito no Brasil, e quer ouvir a voz, ou quer ouvir uma mensagem de um ente querido que já partiu, por exemplo. E ali aquele médium começa a escrever, né? Invoca os espíritos e começa a escrever com a mesma caligrafia da pessoa, né? E em outros momentos até imitam a voz das pessoas, e aquela pessoa que está consultando acredita que é o seu ente querido que está respondendo. Não é isso, são os demônios.
Os demônios são anjos caídos e eles têm poder para imitar a voz de quem quer que seja. Tem poder para imitar a caligrafia de quem quer que seja. E aí as pessoas passam a acreditar que realmente é o morto que está respondendo, e não é. É a obra de Satanás na vida daquele médium para levar as pessoas a acreditar em uma mentira e ficar preso a esta mentira. Porque, veja bem, se isso fosse possível, não teríamos tanta dificuldade em desvendar assassinatos. Não é verdade? Para e observa bem. Às vezes alguém é morto, assassinado, e a polícia demora aí meses para descobrir quem foi o culpado. Seria tão fácil. Chegava lá no médium, chamava aquela pessoa falava assim: olha, quem me matou foi fulano. Não é verdade? Por que isso não acontece? Porque a gente sabe que é mentira do diabo. O morto não volta. Entendeu? Então, Saul foi enganado pelo diabo. Novamente, quando ele acredita que aquele era Samuel. Aqui outro engano nas palavras do suposto Samuel. No versículo de número 15, do capítulo 18. Ele diz assim, ó: Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste fazendo-me subir? Olha só, se a gente parar e observar essa palavra. Por que me desinquietaste fazendo-me subir? Quem está com Deus está embaixo ou está em cima? Quem está com Deus está nos céus, está na presença do Senhor. E a gente sabe que Samuel era um profeta, era um sacerdote levantado por Deus, que obedecia ao Senhor e que foi recolhido pelo Senhor, estava na presença do Senhor, não estava embaixo. E a gente parando e observando o texto, a gente vai ver algumas falhas que nos deixa acreditar que tudo isto era uma obra do inimigo para levar Saul a acreditar em uma mentira. Deus não desampara ninguém. No versículo número 16, ele diz assim, ó: então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e tem feito teu inimigo? Deus não desampara ninguém. Contudo, a própria maldade desenvolvida pelo homem é que afasta ele para longe do Senhor. É que ele se torna uma barreira, de modo fica a impressão do abandono de Deus. Mas é a maldade que o homem pratica, vai se afastando ele cada dia mais da presença do Senhor. Quanto mais o pecado se aproxima do homem, mais ele é empurrado para longe do Senhor. E quanto mais ele se afasta do pecado, mais ele se aproxima de Deus. É fato isso. Então nós podemos entender que os médiuns espíritas não entram em contato com os mortos, mas com espíritos demoníacos enganadores. O registro desse fato não oferece justificativa alguma para a busca de contato com os mortos. Então nós sabemos que Deus não fala por meio de espíritos malignos. E a última coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos: buscar a Deus em tempos de aflição e não deixar-se enganar pelo inimigo. Lá no capítulo 31 que nós lemos, diz que Saul, naquele caso, após ser apertado pelos filisteus, a Bíblia diz que ele começa a entrar em desespero. Aqui no 31 diz: os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E ali a peleja se agravou, como diz o texto. E uma coisa que a gente ia observando aqui nas palavras desse suposto Samuel, que foi consultado por Saul ali por meio daquela feiticeira, diz assim: amanhã tu e teus filhos, aqui diz no texto, olha, e o Senhor, no versículo 19, e o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo.
Veja bem, irmãos, como que pode? Saul já estava, podemos dizer assim, longe do Senhor. Saul tomou a iniciativa de consultar a feitiçaria, quando poderia estar consultando ao Senhor. Bastava se humilhar diante do Senhor, aceitar a vontade do Senhor para a sua vida, porque ele não quis aceitar a vontade de Deus, de que Davi seria o próximo rei de Israel no lugar dele. E ele começou a andar por caminhos tortuosos. E aqui nesse texto, outra coisa que a gente observa claramente, que aqui a palavra daquele suposto Samuel não tem respaldo nas escrituras sagradas, porque ele diz assim, olha: e o Senhor entregará também Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Se ele estava longe do Senhor e Samuel estava com o Senhor, não havia possibilidade dele estar com Samuel futuramente. Aquele que não obedece a Deus, que não anda nos caminhos do Senhor, que anda na prática da maldade, que anda na prática das coisas abomináveis aos olhos do Senhor, quando parte desta vida não vai estar com Deus, não vai estar com o Senhor. E aqui a gente vê que Samuel era um homem diferente de tudo isso. E aí essa palavra aqui não bate, porque ele jamais estaria com Samuel, por conta daquilo que ele estava praticando. E ele diz: estareis comigo, não estará, né? Então, o texto aqui, voltando lá no 31, mostra exatamente as consequências de quem busca auxílio nas fontes erradas e não no Senhor. Eu tenho a plena convicção de que se houvesse na vida de Saul arrependimento sincero, humildade, ele poderia perder o reino, mas Deus perdoaria, que a palavra do Senhor nos diz que o Senhor não abandona aquele que busca Ele em sinceridade de coração. Observamos que nesse tempo de pandemia, tem crescido aqui os casos de opressão, depressão, angústia, desânimo para com a vida, desespero da morte, desesperança. As pessoas que são acometidas desse Covid-19, por exemplo, passam por isso. Alguns já confirmaram isso. Outros não, mas a maioria. Cria uma certa depressão, um medo, algo terrível. Por que eu estou falando isso? Porque aqui a gente está vendo que Saul, naquele momento de aflição, de desespero, qual foi a decisão que ele tomou? A decisão de tirar a própria vida, a decisão de se lançar sobre a espada, porque achava que a solução seria dar cabo da própria vida, quando isso não é a solução. Primeiro ele busca erro em buscar auxílio da feiticeira, afastou-se do Senhor, e por conta disso não encontrou esperança para a sua vida. Assim tem acontecido com muitas pessoas que não se apegam ao Senhor nos momentos de aflição, nos momentos de desespero, nos momentos de angústia, não encontram paz, esperança, e aí Satanás aproveita para sussurrar ao ouvido daquela pessoa: olha, não adianta, você não tem mais jeito, sua solução, não tem mais solução para a sua vida, dê cabo da sua vida, acaba com isso, é a melhor coisa que você pode fazer. E muitos naquela fraqueza não se rendem ao Senhor, em clamor, em súplica, né? E humilhação, e aí acaba se tornando uma presa fácil para as ações do diabo. Aqui foi o caso de Saul. Naquele momento que os filisteus apertaram contra ele, ele poderia ter fugido, né? Ou ter se entregado ao Senhor totalmente, mas não, achou melhor se lançar sobre a espada e morrer, se suicidar naquele momento. Então ele acreditou que o suicídio seria a solução para a sua vida. E assim acontece em muitos desses dias que nós estamos vivendo. Uma simples decepção
tem levado pessoas a dar cabo da própria vida, acreditando que aquilo vai solucionar o problema, e não vai solucionar o problema. Outros tiram a própria vida para deixar alguém com sentimento de culpa. Não foi bem no relacionamento, alguém terminou, vou acabar com a minha vida, aquela pessoa vai sentir. Não, quem acaba sendo prejudicado é aquela pessoa que morre. Quem morre é quem acaba perdendo. Aquele que está vivo continua a sua vida. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Deus não aprova essa atitude do homem tirar a própria vida. Deus deu a vida e não compete ao homem tirá-la. A palavra do Senhor diz isso. A gente olhando, vem a seguinte pergunta: será que, por exemplo, olhando aqui para o texto onde Saul se entrega e a gente olha trazendo para os nossos dias, será que o suicídio, por exemplo, é um problema de saúde pública? Que na maioria dos casos, do ponto de vista dos médicos, tem como razão a depressão, transtornos de humor, uso de substâncias, transtornos psicóticos e sofrimento diante das relações sociais. Os médicos acreditam que é isso, mas nós sabemos que isso é apenas parte do problema. Por trás está a ação do inimigo, atormentando as pessoas, oprimindo as pessoas, trazendo palavras mentirosas para que as pessoas acreditam que aquela é a solução para a sua vida. Alguns homens se matam devido à frustração amorosa, outros devido à falência financeira, né? A gente tem visto muito isso. No Antigo Testamento nós temos mais ou menos 6 casos de pessoas que tiraram a própria vida. Foram exatamente homens que, por decepção, frustração, medo do inimigo. Aqui no caso de Saul, por exemplo, o medo de ser torturado, né? E nós vemos que, segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo, atrás apenas de acidentes de trânsito. Sabiam disso? A cada 40 segundos uma pessoa se mata. Isso muito mais em países de baixa e média renda. Esses são os dados da Organização Mundial da Saúde. Então, nós estamos vendo que o diabo está trabalhando de uma forma terrível na vida das pessoas, levando pessoas a dar cabo da própria vida, acreditando que aquela é a solução para o seu problema, e não é. A solução está no Senhor, Deus Todo-Poderoso, em Jesus Cristo. É Ele que tem a solução. Será que Saul, se tivesse se arrependido dos caminhos errados, não teria encontrado o favor de Deus? Eu creio que sim. Não existe situação que não possa receber o perdão do Senhor, irmãos. Nós sabemos disso. Quando há um arrependimento sincero no coração, Deus perdoa. A palavra diz que Deus não tem prazer na morte do homem. A vida é uma dádiva de Deus. Lá em Ezequiel, estou terminando já, diz assim: vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Essa é a palavra de Deus. E depois ele diz mais: acaso tenho eu prazer na morte do perverso, diz o Senhor? Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Essa é a vontade de Deus. Que o homem se arrependa, como se converta dos caminhos errados pelos quais tem andado e viva, porque os planos de Deus são planos de vida e de vida eterna. Eu quero concluir dizendo, talvez você que está nos ouvindo em casa, talvez tenha passado isso pela sua cabeça, ou tenha vivido uma situação difícil.
Não ande na contramão dos planos de Deus para a tua vida. Se você já teve uma vida de comunhão com o Senhor, em relação com o Senhor, volte a ter essa vida novamente. Essa é a vontade de Deus. Outra coisa, não busque ao Senhor nos lugares errados, como fez o rei Saul. Não dê ouvidos aos enganos de Satanás. Não acredita nesta afirmação de que todos os caminhos levam a Deus. Porque aí nesses lugares, vão dizer, olha, todos os caminhos levam a Deus. Basta você querer, você ter o coração. Não é isso. Só Jesus Cristo leva a Deus. Só Jesus Cristo. Ele diz isso na sua palavra. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então pense nisso. Reflita sobre isso. Valorize o maior tesouro que Deus te dá, que é a tua vida. Deposite aos pés do Senhor. E pode ter certeza que o inimigo não encontrará brecha para trabalhar na sua mente, no seu coração, levando você a dar cabo da própria vida. Porque Deus tem um plano maravilhoso para a vida de cada um. Deus tem um plano. Meu amigo, minha amiga, Deus tem um plano para a tua vida. Não interrompa o plano de Deus para a tua vida. Busque ajuda quando fores atormentado para a morte. Quando você ouvir aquelas mensagens enganadoras no ouvido, olha, não adianta, olha, não tem mais jeito, olha, essa situação, a única solução a isso é o diabo sussurrando aos teus ouvidos. Não dê ouvidos a isso, porque Deus tem algo precioso para a tua vida. Apenas creia, apenas entregue-se ao Senhor. Amém? Nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus, e já está orando também por pessoas que estão passando por aflições, dificuldades, estão aí atribuladas, oprimidas, deprimidas, para que possam encontrar no Senhor força para resistir a tudo isso. Amém? Nós vamos estar orando neste momento. Deus amado, Deus bendito, nós queremos te louvar, Senhor Deus, porque nós sabemos que Tu és Senhor sobre todas as coisas. E nós sabemos, meu Deus, que quando não há resposta do Senhor, é porque o pecado, ó Deus, tem criado, ó Deus, uma barreira no coração do homem, de modo que o homem não tem se humilhado diante da Tua presença, como nós vimos nesse texto que nós lemos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, meu Deus, a cada dia, buscar sempre no Senhor, buscar sempre, ó Deus, estar entendendo a Tua vontade para nossas vidas, Senhor. E queremos, meu Deus, estender a nossa oração para os nossos irmãos, pelos nossos amigos, por aqueles que estão nos ouvindo, ó Deus, nesta manhã, ó Pai. Meu Deus, pessoas que estão passando, ó Deus, por tribulações, estão passando, meu Deus, por opressões, talvez obra de Satanás, levando pessoas a não acreditar que existe solução para a sua vida. Mas, ó Deus, nesta manhã, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, nós repreendemos toda ação do diabo, nós repreendemos, em nome de Jesus, todo o engano de Satanás contra vidas, para que haja, meu Deus, em cada coração, ó Deus, o entendimento de que os planos do Senhor são planos de bênção, são planos maravilhosos, que não podem ser, ó Deus, reprimidos por forças malignas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, visita esta pessoa neste momento, visita, meu Deus, este homem, esta mulher, este jovem, este adolescente, esta criança. Ó Deus, eu não sei, eu não conheço, mas aqui nós sabemos que as pesquisas têm dito, ó Senhor Deus, que pessoas têm dado cabo da sua vida a cada 40 segundos neste mundo, mas que o Senhor esteja, meu Deus, entrando com providência em cada coração, em cada vida, limpando, livrando desta obra de Satanás. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos aqui, ó Pai, orar também pelos nossos irmãos enfermos, que o Senhor esteja, meu Deus, indo, ó Deus, com a Tua mão poderosa, Senhor Deus, trazendo a cura, meu Deus, pessoas que estão aí, meu Deus, ó Deus, oprimidas, ó Deus, por esse Covid-19, ó Deus, oprimida por conta dessa infecção maligna. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que eles possam encontrar no Senhor, ó Deus, alegria, possam encontrar no Senhor esperança, possam encontrar no Senhor a força necessária para resistir a tudo isso e passar por esse tormento, ó Deus, ir lá à frente,
ver realmente a tua mão, ó Deus, agindo em favor de cada um deles, ó Pai. Nós oramos, colocamos diante do Senhor e pedimos a tua bênção pela tua igreja, pelo teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor neste momento. Glória a Deus, vamos nos colocar em pé, adorarmos ao Senhor por mais esse cântico, declarando que a presença do Senhor, o Espírito dEle habitando dentro de nós é aquilo que nós temos de mais precioso. Uma das histórias mais tristes da palavra de Deus é a história de Saul, que foi rejeitado por Deus. Mas nós podemos declarar que a vontade do Senhor é o nosso alimento e que o Espírito Santo é o nosso maior prazer, a nossa maior alegria, o nosso maior tesouro. Adore ao Senhor.
Jesus. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. A palavra do Senhor diz: o que tem de guardar, guarda o teu coração e a mente. As pessoas não têm o ditado por aí afora que a mente vazia é a oficina do diabo. Vazia de Deus, vazia da palavra do Senhor. Então a nossa mente é uma fonte onde o inimigo tenta trabalhar para nos fazer acreditar em coisas que não são verdadeiras, que não procedem do Senhor. E trabalha mesmo. Você fala assim: mas eu sou crente. Guarde a sua mente contra as ações do inimigo. Não apenas nessa questão que nós lemos aqui, mas em todas as outras, que nos levam a pecar contra o Senhor. Amém? Nós vamos voltar ao nosso culto de quarta-feira. Na próxima quarta já teremos o nosso culto presencial. E durante a semana você esteja participando conosco das meditações que o Senhor tem levantado aí para a edificação da igreja. E aí nós vamos dar continuidade, vamos ver como vamos fazer daqui para frente. Provavelmente vamos voltar na quarta e no domingo, e aí, quem sabe, futuramente a gente vai estar livre dessa pandemia. Esse é o desejo de todos nós, para que possamos ter mais alegria, termos a oportunidade de abraçar os irmãos, cumprimentar como verdadeiramente a gente faz aqui os nazarenos, amém? Vamos estar orando, encerrando o nosso culto nesta manhã, agradecendo a Deus pela sua vida, pela sua participação, pela sua presença, amém? Deus amado, Deus bendito, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos por tudo, nós bendizemos o teu nome, Senhor Deus, porque nós vemos, nós acreditamos que só existe um Deus verdadeiro e é o Senhor. Nós acreditamos, Senhor Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Nós cremos nesta verdade. Nós sabemos, meu Deus, que diante de tudo isso que tem acontecido, e muitos irmãos, inclusive, têm sofrido, ó Pai, por conta desta pandemia, mas o Senhor não tem desamparado. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem realmente, ó Deus, livrado de todo o mal. Continue abençoando, continue nos guardando, continue nos guiando nos teus caminhos, Senhor. Nos ajude, porque o Senhor sabe que nós somos falhos, o Senhor sabe que nós somos errantes, Senhor Deus, e nós necessitamos da ajuda do teu Espírito Santo, que nos conduz, que nos consola, que nos guia, que nos orienta em tudo aquilo que nós necessitamos. Nós te louvamos por tudo, pedimos a tua bênção, Deus, sobre a vida dos nossos irmãos aqui presentes, sobre a vida dos nossos irmãos em casa, sobre a vida dos nossos amigos que também participam conosco deste culto de adoração ao teu nome. Abençoa, meu Deus. Dá, ó Deus, a direção em tudo que temos a fazer daqui para frente, Senhor. Que a tua vontade prevaleça em nossas vidas, em nosso coração. Nós queremos te louvar e pedir a tua bênção por este resto de dia, por este resto de semana, Senhor. Que o Senhor esteja, ó Deus, no comando, no controle de nossas vidas. Nós te louvamos por tudo em nome de Jesus. Que o amor do nosso Deus, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um aqui presente, sobre a vida do povo de Deus, disperso por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, vão na graça e na paz do Senhor.